Agora, na União FM, Papo de Mercado, com Larissa Brito. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto. Muito boa noite, ouvintes da 105.3, sou Larissa Brito, a gente está começando mais um Papo de Mercado, nosso encontro todas as segundas à noite aqui na Rede União, onde a gente consegue conversar um pouquinho mais sobre empreendedorismo e mais do que isso, sobre histórias inspiradoras de empresas que fazem a diferença aqui na nossa região. E hoje eu estou recebendo aqui o Éder Krumenauer, que ele é CEO da Frumar, uma empresa aqui da região, que hoje já está espalhada pelo Brasil, mas que começou aqui e que já tem mais de 30 anos de história, né, Éder? E eu queria te agradecer primeiramente por estar aqui, é um prazer te receber. Obrigado, Larissa, boa noite, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouco da história da Frumar com todos. Pois é, Éder, a gente conversava um pouquinho antes ali, né, e eu acho que é uma coisa que gera até curiosidade, interesse das pessoas, é entender um pouquinho mais sobre a história da Frumar e mais do que isso, sobre o fato de ter uma empresa de pescados, do mercado de pescados aqui na nossa região, que não é uma região litorânea, né? Como que começa a história da Frumar? É uma empresa familiar, começou com teu pai, né? Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Então tá, é verdade, isso é uma das principais perguntas quando as pessoas me questionam, tá, mas a Frumar é de onde? E eu digo, ela nasceu em São Leopoldo, Rio Grande do Sul é só churrasco. O que teu pai tinha na cabeça quando tirou a ideia de vender peixe? E eu vejo que a Frumar, ela foi fundada em 91, né? Como tu comentou, a gente está fazendo 34 anos agora em maio. E a Frumar começou, meu pai comerciante, né? A gente de família tinha um armazém, um mercado de bairro. E naquele mercado, meu avô deu a parte de alimentação para o meu tio e deu o açougue para o meu pai. E numa Páscoa, muitas pessoas pediam peixe, coisa, e meu pai disse, vou colocar peixe para vender no açougue. Meu pai até então era um açougueiro. E vendeu bem. E ele falou, negócio legal isso daí, tem pouca gente trabalhando. E começou, buscava peixe no porta-malas de um Corcel, na época, na cidade de Rio Grande, cidade de Palmares, e começou a vender no açougue. Então passou de somente ser um produto de Semana Santa, começou a achar alguns pontos de venda. Naquela época ele entregava em cozinhas industriais de algumas empresas, e aí ele descobriu um nicho, claro, isso antes de 91, quando ele já se sentiu seguro. A Frumar nasce em 91 na garagem da casa dos meus pais, no bairro Charlau, em São Leopoldo. Pois é, e vocês começam ali no bairro Charlau e depois vão expandindo, né? Mas tu acha que muito assim é justamente por não ter daqui a pouco uma concorrência tão consolidada na época que vocês conseguiram ir crescendo da forma que se cresceu, ou porque o mercado da região gosta muito de consumir frutos do mar? Na verdade, eu acho que o mérito de tudo primeiro foi do meu pai, que ele foi um visionário para a época. Então, é muito fácil tu dizer que é fácil competir no mercado que não tem concorrência, mas também não tinha consumo. Então, as pessoas não conheciam muito, conheciam de peixes regionais nossos, muito peixe de água doce, na época era muita traíra, dourado, e peixes que hoje a gente quase nem comercializa mais. Mas eu vejo muitas dificuldades na época que o meu pai enfrentou, que muitas empresas hoje veem isso como empecilho e no meio do caminho elas param, porque acham difícil, acham que... Muitas pessoas acham que os negócios já começam grande. É verdade. E não, foi lá, meu pai fechava o açougue às 8 da noite, pegava uma térmica de café e viajava durante horas, ia até Rio Grande, comprava o peixe durante a madrugada, com dinheiro do caixa do açougue, vinha no outro dia de manhã, vendia o peixe, fazia as entregas dele. E assim foi durante muitos anos. Então, foi um pouco de pioneirismo,
mas um pouco foi divisão, dizer, num estado que só se consome carne, será que não tem espaço para nós trabalhar com peixe, com frutos do mar? E a importância, né, de estar... E eu sempre gosto de falar isso, porque eu acho que aqui o Papo de Mercado, ele é um espaço para a gente falar da história da empresa, enfim, e para inspirar outras pessoas, né, que estão no ramo, que estão empreendendo, enfim. E eu sempre gosto de falar aqui da importância de estar atento às necessidades do mercado, né, que foi o caso do teu pai. Numa Páscoa, ele percebeu que poderia ter ali, ser um nicho, né? E tentou e viu que deu certo e estava atento. Mas, assim, acredito que também tenha tido muita dificuldade nos primeiros anos, né? Não é aquela coisa, como tu mesmo disse, que a gente tá fazendo o negócio agora, tá colocando o negócio, montando o negócio, vai dar certo, já vai ser um sucesso. Eu vejo aqui várias histórias de pessoas que sentam aqui que precisam, às vezes, dar um passo para trás, para depois poder dar 3, 4 para frente. Eu acho que isso faz parte também do empreendedorismo, né? Com certeza. Se a gente fizer uma relação da história da Frumar, foram anos e anos de um trabalho muito difícil, que tu olhava para o lado e dizia assim, será que é a melhor coisa que eu tenho a fazer? E hoje eu vejo, olhando para trás, né, trabalho desde os 14 anos com meu pai full time, que foi quando eu escolhi. Ele falou, tu quer jogar futebol ou tu quer trabalhar? Daí eu falei, então eu vou abandonar a carreira, eu já não era uma habilidade muito boa, mas eu gostava muito. E aí fui trabalhar full time com ele e vamos dizer, o boom veio nos últimos anos, entendeu? Que as pessoas entenderam a necessidade de se alimentar um pouco melhor, de trazer o peixe para o seu dia a dia, por questões de saúde, por questões de todos os tipos. E aí nesse meio tempo teve todo esse boom da culinária oriental, que a gente estava no lugar certo e na hora certa. A gente foi pioneiro no estado aqui também, sendo que hoje o principal produto que a Frumar comercializa é o salmão, né, que é o principal ingrediente do sushi. Então a gente teve um pouquinho da mão de Deus nisso daí, que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, mas fazendo tudo da maneira que tinha que ser feita. Queria entender esse começo. Bom, como que foi escolher exatamente o tipo de produto que venderia, como seria? Bom, tu estava me contando que teu pai começou quando tu tinha 10 anos, com 14 anos tu já estava dentro da empresa, né? Como que foi, tu acompanhou esse processo muito de perto, como que foi escolher? Chegou em algum momento que vocês mudaram o público final, que vocês reajustaram a rota, como que foi isso? Teve sim, eu sempre fui muito curioso, então desde pequeno eu sempre viajei junto com o meu pai. Meu irmão, também eu tenho um irmão que é 2 anos e meio mais novo que eu, que ele cuida de toda a logística, armazenagem, estoque, essas coisas. Então desde muito pequeno eu lembro eu e meu pai junto dentro do caminhão, indo buscar produto em vários lugares, Itajaí, Rio Grande, e fazendo entrega junto. Então com 14 anos eu já entendia bastante de peixe, bastante. De dizer para ele, pai, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui, que não é só buscar peixe em Rio Grande, eu acho que a gente pode buscar peixe no exterior, eu acho que a gente pode cortar um atravessador que tem aqui, nós ir direto na fonte, direto nos barcos que pescam em outros países. E aquilo começou a despertar o interesse, porque até então meu pai, ele era um comerciante. Eu trouxe algumas ideias, talvez, de menino, que algumas coisas poderiam fazer sentido, e ele poderia dizer, não, fica quieto, Pia, tu não sabe de nada. E ele sempre deu muito ouvido, e deu muita oportunidade de eu colocar as ideias. Então, fui precoce de uma certa forma, mas eu vivia aquilo todos os dias, entendeu? Então, com 14 anos, eu já me sentia à vontade para entender como é que estava se comportando o consumo. Porque com 14 anos eu já vendia, eu não tinha ainda a carteira de habilitação, claro, mas eu lembro que nós íamos fazer, principalmente na época de verão, que era antes do Natal até o Carnaval. Nós fazíamos a rota que ia de Arroio do Sal até Quintão. Então, meu pai ia com um caminhão, parando de restaurante em restaurante, quiosque em quiosque, vendendo peixe. Tipo, eu tenho peixe, assim como um feirante, entendeu? E eu junto ali, aí eu falei, pai, eu também quero vender, eu quero ganhar uma comissão. Mas como é que vai fazer? Eu falei, me deixa com uma caixa de isopor aqui. Na época não tinha celular, não tinha nada. E eu lembro dele me deixando em Capão com uma caixa de isopor e nós marcando um horário e um ponto para ele me pegar.
que era no final do dia, eu tinha 14 anos, e aí saía com uma caixa de isopor, com camarão, com peixe, chegava nos quiosques, dizia, eu vendo peixe, sei o que, as pessoas ficavam me olhando, porque eu era, além de ser criança, eu era baixinho, então eu era bem pequeno, então as pessoas ficavam olhando assim, o que esse menino tá fazendo aqui? Então, e eu falava aquilo com uma autoridade que eles ficavam encantados, assim, como é que esse menino conhece tanto de peixe? O camarão desse lugar, ele tem todas essas classificações, isso tu pode fazer. Eu também gostava de cozinhar desde muito pequeno. E aí eu sempre me aventurava nisso, então eu conseguia trocar ideia com a mulher do quiosque, eu conseguia trocar ideia com o chefe do restaurante, então as coisas foram acontecendo. E aí, pega esse gancho que desde dos 14 anos eu já tá inserido nisso, eu comecei a ver a necessidade da RUC que o mercado pedia. E desde então foi quando a gente pegou o mercado de Porto Alegre, que eu lembro foi em 1996, mais ou menos, que a gente começou a vender em Porto Alegre, porque até então era só a região metropolitana, que era Novo Hamburgo, São Leopoldo aqui, e a praia no verão. Eu falei, pai, acho que a gente precisa vender um produto de valor agregado um pouco melhor, e aqui o Vale dos Sinos consome um produto muito barato. A gente tem que começar a trabalhar com camarão grande, tem que vender para empresas, para pessoas que consomem isso no seu dia a dia, não só nas festas, não vender só bacalhau no Natal, não vender só camarão quando se tem um casamento. Mas esse mercado não tem aqui, então vamos buscar. E aí foi que começamos a atender o mercado de Porto Alegre e abrir um horizonte para nós como produto e como empresa. E a gente começou a ser demandado de produtos que não tinha. E aí comecei a buscar, ir para feiras e ver onde é que as coisas estavam acontecendo. Peguei alguns concorrentes que para mim eram referência naquela época e dizia o que esses caras estão fazendo, de quem que eles compram, para quem que eles vendem. E foi isso. Um pouco da nossa insistência, mas sempre ligado em tendências de consumo, em tendências de produto, comportamento do consumidor. Então, acho que é uma soma de coisas que montaram hoje o DNA da nossa empresa. E hoje vocês estão presentes não só aqui no Rio Grande do Sul, mas tem escritórios, a empresa está presente em outros estados. Onde que vocês estão presentes hoje? A Frumar, ela nasceu em São Leopoldo. Hoje a gente tem uma estrutura que faz toda a parte de distribuição e logística na Grande Porto Alegre, Vale da Serra e coisa. Em Porto Alegre, fica dentro do Ceasa. A gente tem uma filial de Passo Fundo, que atende toda aquela região central. Aí a gente tem uma indústria em Santa Catarina, que é onde beneficia todos os nossos produtos. O peixe chega, a gente faz filé, faz porção, empana, tempera, faz todos os cortes. Na cidade de Tijucas, então, em Santa Catarina, a gente tem uma filial em Curitiba, a gente tem uma filial em São Paulo e a gente tem uma filial em Brasília. Todas essas com estrutura física, onde a gente atende principalmente food service, que contempla restaurantes de todos os tipos, o varejo, que é o supermercado, lojas, peixarias e tudo, e atacadistas, que são distribuidores que compram para fazer a revenda. E como que vocês fazem assim o processo de escolher os insumos, de escolher no que apostar? Qual é o carro-chefe de vocês? Tu falou que é o salmão, né? Hoje é o principal. Assim, como que vocês vão mapeando isso, entendendo e daqui a pouco até mapeando onde dá para ir expandindo também? Sim. Hoje o salmão, ele é o nosso principal produto, ele representa um pouco mais de 50% de todo o volume que a Frumar vende. Nossa. Então hoje a Frumar comercializa 16 mil toneladas de peixe por ano, sendo disso 9.200 é o salmão. Então, para a gente ter uma ideia de quantidade disso, uma carreta grande são 20 mil quilos. E a gente vende 10 carretas por semana só de salmão. Nossa. Em todo o sul, sudeste. E a gente também, dessas filiais, a gente atende o Brasil inteiro. Hoje a gente está presente em 25 estados. Então, nos estados que a gente não tem estrutura física, a gente tem vendedores, representantes, que vendem, esse produto sai das nossas bases, que é tanto Santa Catarina, São Paulo, a que tiver mais próximo, ou a que tiver o estoque, e a gente atende todo o Brasil. A questão de
escolha de produtos é muito em cima dos hábitos e tendências de consumo. Digo, de produtos que a gente traz para beneficiar. Mas a gente tem uma área de lançamento de produtos, temos um laboratório de P&D que está sempre atento, tentando inovar na parte de produtos, na parte de temperos, na parte de cortes, na parte de embalagens. Então eu vejo que a indústria está caminhando muito para o lado das coisas mais prontas, principalmente a de alimentos, né? Ainda mais o peixe, que não é um produto relativamente fácil de se preparar, todo mundo... Na verdade as pessoas colocam muito impeditivo no peixe, enquanto ele é mais rápido que uma carne muitas vezes, entendeu? A gente tem cortes e porções que são muito, muito, muito cômodos e muito práticos para te descongelar em 5 minutos, fazer uma posta de peixe e tu vai ter um prato super saudável e rápido. Então é um pouco de mística, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, tá? Que tem esse hábito de consumo de carne. Então a gente está conseguindo mudar. Nos outros estados o consumo de peixe é muito maior do que no Rio Grande do Sul, mas a gente está caminhando cada vez mais para um consumo de peixe, para uma alimentação mais saudável e para um cultivo mais sustentável, né? Vocês trabalham bastante com camarão também, né? Sim. Como que é o consumo do camarão do brasileiro, do gaúcho? Assim, eu particularmente gosto muito, mas... sai bastante, o pessoal tem buscado bastante. Eu vejo muito hoje que o pessoal está tentando retomar mais aquele hábito de cozinhar em casa, sim, de fazer coisas. E aí, muitas vezes, tu acaba querendo fazer um prato diferente, sim, querendo, sim, né, sim, te aventurar um pouco mais. Como que é o consumo do camarão aqui na região? Na verdade, o camarão, ele tem um case muito legal, porque o camarão, ele é vinculado a um produto relativamente chique, que traz um requinte. Na verdade, mas não pelo custo dele comparado a uma carne, porque a gente tenta comparar salmão, camarão, é uma carne boa, vamos dizer. Existe muito esse mito de que o peixe como um todo, ele é caro, né? Sim. E esse é um exercício que eu costumo fazer, assim, é comparar realmente o preço do peixe, tá, mas o preço da carne de determinado corte, se eu for comparar ao preço do salmão ou do próprio camarão, não tem tanta diferença assim, né? Eu acho que mais é bem isso que tu falou, o impeditivo que vai se criando, mas não é bem assim. Tem muito disso no camarão. Quando fala salmão, diz, não, mas salmão é caro, o salmão hoje é mais barato do que um corte de picanha. O filé de tilápia, que é um peixe para dia a dia, que caiu no gosto do brasileiro, é o pescado branco que a gente mais cultiva, que a gente mais produz aqui, ele é mais barato do que uma carne de primeira, média. Então, um pouco é mito e um pouco é da prática. A gente não tem o hábito, eu digo a gente quando eu falo, o gaúcho não tem o hábito de ter peixe várias vezes na semana, como tem em outros lugares. Pegar o Nordeste, é o contrário. Sim, lá é mais difícil tu comer carne no vermelha. Final de semana. Então, como a gente atende o Brasil inteiro, a gente nota esse comportamento, como a quantidade de peixe em certos lugares é muito mais vinculada em dias por semana do que o tipo do peixe. Vou comer um peixe de um valor agregado mais alto, menos vezes. Já no Centro-Oeste, no Sudeste, o peixe está quase que todos os dias, né? Pois é, e tem muito também aquela questão de que profissionais da saúde diziam um tempo atrás, não sei como é que tá isso hoje em dia, mas assim, pelo menos uma vez por semana tu tem que comer peixe, né? E eu acho que isso aí também cresceu um pouquinho. Eu lembro que quando eu fui fazer a introdução alimentar da minha filha, eu tentava incluir peixe mais vezes por semana do que apenas uma. Até porque é uma carne magra, uma carne mas que não precisa de tanto tempero, enfim, macia para a criança, né? Então, eu vejo que as pessoas estão se abrindo um pouco mais para esse consumo aqui, né, na região. Sim, o que a gente nota, né? Vamos falar a gente, mas as pessoas que têm, sei lá, acima de 40 anos, lembro que quando eram crianças, o peixe geralmente tinha espinhas. Isso aí. Então, peixe se come na Páscoa. Chegava na Páscoa, aparecia o pai, aparecia o tio, fazia um peixe assado lá, cheio de espinha lá, a criança engasgava, ficava... eu não gosto de peixe. Exatamente. Então se criou esse negócio, essa lenda em cima do peixe, mas tudo é a forma que tu prepara e o tipo de peixe.
muitas coisas evoluíram, entendeu? Então hoje os peixes que mais vendem, eles são vendidos totalmente a sem espinhas. Camarão não tem espinha, não tem osso. Salmão a gente tira quase todas as espinhas. Pode aparecer um que outro, porque é natural da fibra do peixe, mas a gente tira todas elas automaticamente e uma parte delas manualmente. Filé de tilápia não tem. Então tem boas opções. Eu sem não sei espinha. quanto tempo faz que eu não como um peixe com espinha. Eu acho que, faz muito tempo mesmo, porque realmente consumo bastante tilápia, o próprio salmão não tem nada, não tem, é só a carne mesmo né? E aí entra aquela questão da equivalência, né? Se tu vai comprar uma carne com osso, por exemplo, tu vai pagar o preço daquele osso. O peixe que tu tá comprando é só aquela carne que tu vai consumir integralmente, né? Sim. O salmão, até a pele do salmão, a gente pode fazer preparos, enfim, né? Verdade. Tem essa questão do preparo, de tu utilizar 100% dele, e o peixe é uma proteína que ele geralmente ele rende mais do que a carne vermelha, né? Então, 1 quilo de peixe dá fácil para 4, 5 pessoas, dependendo do complemento que tu faz. Por exemplo, o molho de camarão com 500 gramas dá para 4 pessoas, entendeu? Isso é bem barato comparado à carne vermelha, que precisa 2 quilos de churrasco, entendeu? Então, eu acho que quem faz conta, vê que o peixe é uma proteína que pode estar presente no dia a dia, ela é barata e saudável. Essa questão da saúde que tu falou, isso cada vez mais as pessoas entendem que o peixe tem que estar uma vez, no mínimo, no dia a dia, né? E partindo das crianças, é uma coisa que a gente bate muito, isso tem que ser incentivado desde a escola, desde pequenininho. Então hoje o sushi, querendo ou não, é o cachorro quente das crianças de antigamente, entendeu? Então, tu vê crianças assim, hoje com 7 anos, onde é que tu quer comer no dia do teu aniversário? Eu quero sushi. Isso não existia uns anos atrás. E esse é o consumidor do peixe que vem fazendo o nosso volume aumentar a cada ano. Pois é, essa questão da culinária oriental realmente, e foi um boom de uns anos pra cá, acho que, sei lá, uns 20 anos, talvez. Mais ou menos. Né? Porque antes não tinha. Bem isso que tu falou, eu tô com 35, né? Quando eu era criança, não comia sushi, nem conhecia restaurante. Nem tinha não tinha. Acho que eu fui comer sushi, já tava, sei lá, tinha uns 15, por aí, ou até mais. E hoje a gente vê isso muito enraizado, muito comum, né? E é bem como tu falou, às vezes é aquela comida da ocasião especial, né? Que as pessoas querem ter aquela ocasião especial. E justamente o peixe cru, né? Sim. E aí isso mostra também a importância da qualidade do peixe, porque afinal de contas tu tá consumindo um peixe cru. Como que vocês fazem esse controle de qualidade? Na verdade, começa pela escolha dos fornecedores, né? Então, a gente entende que consumo de peixe cru é uma coisa muito, muito, muito séria e a gente trata disso com muita cautela. A logística é muito importante para que a gente consiga manter a temperatura, o produto da mesma maneira que ele sai desde o fornecedor, e pode ser no Brasil e pode ser fora. Tratando de salmão, 100% do salmão que a gente consome hoje no Brasil em restaurante japonês, ele vem do Chile, então a gente tem os caminhões que fazem esse transporte, esse peixe ele é cultivado dentro do mar, então são piscinas infláveis, são piscinas suspensas de rede dentro do mar, então o peixe está no seu ambiente natural ali, ele não está num tanque na terra, não, ele está no seu ambiente, recebendo uma alimentação balanceada. E do Chile até aqui são 5 a 6 dias de viagem. Então esse peixe ele sai do Chile com 22 a 23 dias de validade para o consumo. Então ele chega aqui e a gente tem mais 15, 16 dias para trabalhar com ele. Então, e aí vai para o ponto de venda. Então os restaurantes também têm que ter o mesmo cuidado que a gente teve até então, até chegar neles, para limpar o peixe, para conservar o peixe, para fazer os cortes que tem que ser feito. Então, não adianta nós cumprir toda a cadeia de frio, ter todo o cuidado e chegar no restaurante e ele não ter a técnica e não ter o cuidado que o produto necessita. Então, muito de onde tu vai comer. Então, peixe fresco não tem cheiro, né? Então, peixe fresco não tem cheiro de peixe.
Então, por isso que hoje a gente come em alguns lugares e tu percebe que o sushi, nossa, que delícia, que em outros lugares, senti um gosto. Esse peixe talvez não tenha tido cuidado que ele deveria, entendeu? Talvez ele aqueceu mais do que ele tinha que aquecer, talvez ele está no lugar acondicionado que ele não consegue transpirar, e por isso é bem importante tu entender quem é o fornecedor do restaurante, do lugar onde é que tu vai comer, do supermercado onde é que tu compra, entender que ele cumpre toda a cadeia, isso conta muito. E é importante mesmo destacar, porque e isso é importante também para vocês, enquanto pessoas que vendem, empresa que vende a matéria-prima, porque a partir do momento que se cria ali o mito de que o negócio não é bem assim, né? Então é importante ter todo esse cuidado, porque é uma coisa que pode afetar o mercado como um todo, né? Tanto dos restaurantes, como de quem vende, quanto do supermercado, enfim. Então isso é bem importante ter esse cuidado, sempre gosto de salientar isso, mas que é uma delícia. Né? Eu particularmente, eu acho que tá entre as minhas comidas favoritas, se não a favorita, é o sushi, a comida japonesa. Bom, a gente já vai encerrando a nossa primeira meia hora de conversa aqui, passou rápido. Eu ainda quero falar de logística, eu ainda quero falar da produção de peixe no Brasil. Tu contou aqui um pouquinho de como é a questão da produção do salmão, que vem do Chile, mas eu quero conversar um pouquinho mais sobre produção de pescados aqui no Brasil. Então a gente vai para o intervalo comercial e na volta tem muito mais conversa aqui com Éder Krumenauer. Lembrando que a gente também está ao vivo por imagens no YouTube da Rádio União. Quem pegou a conversa pela metade, quer entender um pouquinho mais, vai ficar disponível ali depois no YouTube da Rede União. Agora intervalo e já a gente está de volta. Estamos de volta com o Papo de Mercado, hoje falando de pescados, falando do mercado de peixes, frutos do mar. Estou recebendo aqui o Éder Krumenauer, que é CEO da Frumar, que está aqui na nossa região já há quase 35 anos. E a gente conversou já um pouquinho, falou um pouquinho da expansão desse mercado no Brasil nos últimos anos. E, Éder, a gente estava conversando agora aqui no nosso intervalo sobre a questão dos desafios que as empresas passam, né, ao longo da sua jornada. E vocês recentemente passaram por um desafio muito grande, né, que foi a questão da enchente, que muitas empresas aqui na nossa região foram atingidas. E vocês foram diretamente atingidos nas unidades de São Leopoldo e Porto Alegre. Como é que foi esse processo? Isso aí. Como a gente falava há pouco, foi um ano para ficar na memória, não uma memória muito boa. Então a Frumar ela nasceu ali na Charlau, atrás da polícia rodoviária, quem conhece ali atrás na 116, né? E aquele bairro ali que foi completamente atingido. Os meus pais moravam ali, avós, tios, então ficaram... Família toda com água até o telhado. E ali era a nossa matriz, né? Nossa base central. E do dia para a noite a gente viu tudo debaixo da água. E aí, no outro dia, Porto Alegre também, que a nossa filial de Porto Alegre fica dentro do Ceasa, e o Ceasa fica ao lado do aeroporto, no bairro Anchieta também, foi inclusive, uma das imagens que marcou esse processo da enchente foi ali no aeroporto, muito perto, aquele avião, né, que ficou dentro da água, né? O aeroporto levou meses para conseguir voltar a operar, para a gente conseguir, ter uma dimensão do que foi naquela região ali de Porto Alegre, né? Quem teve em loco acompanhando sabe do que eu tô falando. Eu senti na pele, porque foi onde eu nasci. Tirar a minha mãe e a minha avó, no dia meu pai estava no médico com a minha outra avó, e quando ele foi voltar para casa, que era final da tarde, eu falei: pai, não vem mais que a água tá entrando aqui em casa. E ele tinha saído de manhã e não tinha nada. Tinha água em alguns bairros começando, mas a recém tinha rompido o dique, né? E aí eu saí com a minha mãe e com a minha avó com água pela cintura,
E a gente não voltou mais, meus pais não voltaram nunca mais para casa deles, porque ficou 30 dias tudo submerso. Nesse meio tempo eles moraram na casa da minha irmã, em Estância Velha, e depois disso encontraram um lugar, a gente acabou encontrando apartamento. Hoje eles moram num apartamento em Estância Velha, estão felizes, mas essa memória que a gente fala, quando eu olho para lá eu vejo aquilo tudo coberto de água, né? E Porto Alegre igual, entendeu? Tive ajuda de muitos amigos, muitas pessoas do meu meio, até pessoas que eu não sabia que poderia contar, nos apoiaram, conseguiram barcos. Então a gente, como eu estava te falando, a gente andava dentro das nossas câmeras frias em Porto Alegre de barco. Então nesse momento enquanto muitas pessoas passavam fome, a gente jogava 400 toneladas de peixe frutos do mar, só produto bom, só produto de primeira, no lixo. Então meu sentimento era muito mais por não poder usar aquela comida com tanta gente que estava precisando do que realmente eu estava perdendo, entendeu? Em um minuto eu botei isso na frente. A gente primeiro ajudou todas as pessoas que trabalham conosco. Então eu e meu irmão fomos diretamente, a gente pegou barcos e tentou ajudar o máximo de pessoas que a gente pôde, porque ali a gente nasceu, então eu conhecia os vizinhos todos, entendeu? Então a gente chegava nas casas, as pessoas, eu preciso levar alguém, preciso levar um animalzinho, essas naquele coisas. Bairro pessoas de idade tem bastante, né? Muito, é um bairro que as pessoas moram há muito tempo ali, né? Isso, então são os pais dos meus amigos. Meus amigos se foram, alguns moram em outros lugares. Se for, eu digo que não moram mais ali. E os pais ficaram. E muitas vezes estava ali, os filhos não estavam ali, moravam em outros lugares, não podiam. Eu acabei ajudando os pais dos meus amigos. Então, essa sensação, espero não viver mais ela, mas foi algo inacreditável, entendeu? Só quem viveu para entender a dimensão disso, entendeu? Não, é algo que ficou, que marcou, né, a nossa região como um todo. E aí tu é um dos casos que a gente, na época até a gente comentava, né, que tem gente que perdeu a casa, tem gente que perdeu o negócio, tem gente que foi atingido na sua casa, na sua família toda, né, não só a sua casa, mas vó, pai, mãe, enfim, e também no seu negócio, né? Sim. Então, vocês tiveram esse impacto da casa, da família, né? Não só dos teus pais, mas da tua família ali naquele bairro e também do negócio. E como que foi o processo de retomada depois? Porque sim, vocês tinham outras operações, mas o impacto foi bem forte, foi bem grande, né? Ali na região de Porto Alegre. Enfim, como que foi essa retomada depois? Na verdade, está sendo, né? Então, a gente fala que essa enchente vai deixar lembranças para toda a vida e contas para alguns anos, tá? Então a gente está pagando essa conta. Não é fácil, entendeu? Não é fácil mesmo, porque a gente vem de anos de muito trabalho, de crescimento, e crescimento implica em capital, e a maior parte do capital que a gente formou estava no nosso estoque. Então a gente não é uma empresa que pega o dinheiro para uso do sócio, alguma coisa assim. Tudo que a gente trabalha, a gente reinveste no negócio, desde quando meu pai começou o negócio. Então, claro, cada um tem a sua casa, tudo, mas no mais é para potencializar o negócio. Então, o nosso estoque era o nosso caixa. E do dia para a noite ver um estoque de 400 mil quilos de produto e para o lixo, tu diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Rio Grande do Sul ainda é 30% do nosso volume de venda. Há poucos anos atrás era 100%. Então poderia ter sido muito pior. Então em abril de 23 a gente comprou uma indústria em Santa Catarina. E a gente migrou toda a indústria que nós tínhamos até então em São Leopoldo para Tijucas. E hoje a nossa maior base de estoque, de pessoas, de produto, está em Santa Catarina. E graças a Deus foi o que nos mantém vivos até hoje, porque senão teria sido bem difícil de dar a volta, entendeu? Mas eu sinto que muitas empresas não tiveram essa condição, né? E estavam situadas no lugar com tudo. Então é muito difícil, tá? Porque geralmente quanto mais precisa, nesse caso todo mundo precisava. Todo mundo precisava. Então a régua é igual para todo mundo, indiferente, entende? Então, cara,
vamos resolver as coisas básicas, vamos ver se as pessoas que trabalham com nós têm uma mínima condição de voltar para suas casas. E tem isso também, né? As pessoas que trabalhavam com vocês também foram atingidas. Não é um fato isolado, assim, que se a gente for comparar, um incêndio, por exemplo, pegou fogo naquela estrutura ali, mas o entorno continua saudável. Não, ali era generalizado, né? As pessoas Sim. que trabalhavam com vocês, empresas parceiras muitas vezes, Sim. né? Então era uma cadeia toda afetada. É verdade, foram 24 pessoas diretas que trabalham conosco todos os dias, além dos familiares, né? Então, claro, o Estado está se reestruturando, foi uma porrada no Estado, na economia e na parte psicológica das pessoas que a gente vinha falando. Isso pegou muito, isso ficou marcas que dificilmente E a própria a gente situação econômica, né? Além do psicológico ali, daquele momento que as pessoas viveram, que é horrível, porque eu falo isso porque eu também precisei sair da minha casa, do meu apartamento, com água pela cintura, né? Então, a gente sabe o que é isso, o que é passar por esse momento. Mas depois ainda tem a questão financeira, de lidar com essa dificuldade financeira que também afeta o psicológico das pessoas. Eu acho que a gente está vivendo meio que isso, assim, né? Hoje as pessoas ainda estão com problemas psicológicos e tentando entender o que aconteceu de uma certa forma, né? E se reerguer, de uma maneira geral. Verdade, a gente ainda tem essa questão de ter unidade em outros estados, e isso no outro dia ou na semana seguinte que tudo isso daí aconteceu, eu chamei a equipe, entendeu? A equipe de vendas, toda a empresa, e disse, a gente veio do zero, a gente começou lá na garagem da casa do meu pai, e se a gente chegou até aqui, a gente já sabe como fazer. Então, é difícil, mas nós vamos reconstruir tudo. Vamos voltar, vamos dar a volta, vamos vender mais. E aquilo na hora deu um incentivo para todos, porque naquele momento talvez eles esperassem da minha parte eu abatido, eu jogando a toalha, dizendo, pô, não sei se vai dar. Eu dizia, vai dar. Vamos fazer desse limão uma limonada e vamos transformar esse ano. E querendo ou não, foi um ano de muitos desafios, mas de muitas oportunidades. Então, a gente teve uma feira, que é a principal feira de peixes e frutos do mar, que acontece em outubro em São Paulo, que se chama Seafood Expo, que a gente foi com produto para concorrer entre as principais empresas do Brasil e da América, e a gente teve o produto campeão da feira. Qual era o produto? Era um salmão com limão e ervas. É um produto que está vindo para o mercado agora. Uma pegada uma pegada sustentável, tanto da parte de embalagem. É um produto muito prático, né? 5 minutos de forno. Então, pronto, temperado. Então, ao mesmo tempo que que nós poderíamos ficar olhando só para os problemas, a gente viu que a gente precisa buscar algo diferente. Então, querendo ou não, a gente é uma empresa, saiu do Rio Grande do Sul e foi lá e buscou o maior prêmio da indústria do segmento do Brasil hoje. Então, é um desafio, é um mérito da nossa equipe, mas muito disso meu pai trouxe sempre, entendeu? Porque problema sempre vai ter, não vamos ficar olhando para eles, entendeu? Vamos buscar uma solução e como melhorar eles, Então, parabéns para toda a equipe que conseguiu buscar e construir isso daí e passar esse incentivo para todo o time, né? Bom, tu traz aí esse case, né, do produto, e aí me gerou aqui uma dúvida, como que é o processo de desenvolver esses produtos, assim, né? Por exemplo, um peixe que já tem essa facilidade, o salmão ali, que praticidade, que hoje cada vez as pessoas elas querem cozinhar em casa, elas Sim. querem comer, mas elas também querem a praticidade, né? Sim. Como que vocês desenvolvem esse tipo de solução? Porque é uma solução, né? Sim. Na verdade, a gente tem uma equipe bem atenta para isso, entendeu? A gente sabe que desenvolvimento de produto é o que mantém as empresas prosperando e inovando, né? Então,
Hoje a gente tem um laboratório que a gente está sempre fazendo teste, viaja muito para feiras internacionais, então está sempre acompanhando as tendências, os lançamentos, tamanho de porção, tipo de tempero, tipos de condimentos, tentando trabalhar com os ingredientes mais naturais e mais saudáveis possíveis, né? Porque a gente entende que no curto prazo isso vai ser determinante, entendeu? As pessoas estão cada vez mais atentas, sim, né, ao que estão consumindo. Então, hoje, na nossa indústria de Santa Catarina, a gente cuida muito disso, a gente recicla todo o material que a gente utiliza, sendo papel, sendo caixa de isopor, sendo a água. A gente tem uma estação de tratamento, uma indústria de peixe precisa de muita água, né? Então a gente reutiliza toda a água. Tem uma estação de tratamento, daria para tratar a cidade de Tijucas inteira lá. E é isso a gente tenta passar, sempre ter algum produto na linha de frente para ser lançado. A gente faz os testes internos, traz ali, aí, Éder, o que tu acha? Experimenta, chamamos mais 2 ou 3, aí juntamos o escritório, aí fizemos uma troca de ideias, acho que vai, a gente faz um piloto, mas quem determina é a ponta. Então a gente acaba mandando para alguns clientes que são formadores de opinião, o pessoal dá ok e a gente investe nele. Sabe que um lançamento de produto não é algo que custa barato, que a gente precisa colocar tempo, energia e dinheiro. Então a gente tem que ser muito preciso, muito certeiro quando a gente vai pensar em um produto novo. Mas não podemos parar de inovar. Pois é, uma outra coisa que eu queria entender um pouquinho mais é como que é o processo de logística de vocês, porque vocês estão estrategicamente em alguns pontos, mas estão fornecendo para o Brasil inteiro, né? Como que vocês Sim. fazem, como que funciona esse processo de logística para garantir, porque antes no primeiro bloco a gente falava justamente sobre esse controle de qualidade, né? Sim. Enfim, a logística do pescado tem suas peculiaridades, né? O transporte desse tipo de carga, como que vocês fazem isso? Hoje a Frumar trabalha com 26 ou 27 países que a gente compra produto. Então o Brasil hoje ele é abastecido uma grande parte do seu consumo, mais do que 50%, por produtos importados. O Brasil não tem a capacidade de produção dos produtos que a gente consome, claro, produz muito atum, vai para produto enlatado, produz muita sardinha também, tem alguns peixes que a gente produz que ele serve de alimento para outros peixes, outros vai para ração animal. Então muita coisa nossa é importada. Então a gente trabalha de produtos desde Ásia, como Tailândia, Vietnã, Coreia, China, assim como Nova Zelândia, e pega Noruega, que é o bacalhau, pega Espanha e Portugal, que a gente compra tipo polvo, cação. Então são épocas o peixe ele dá em diferentes épocas do ano, em diferentes lugares do mundo. Então o mesmo peixe que está dando no verão da Noruega, pode ser que ele apareça na Patagônia Argentina 6 meses depois. Então a gente compra de todos esses lugares, tenta ter, como eu te falei, a gente tem homologados os maiores e, na minha opinião, os melhores fornecedores do mundo, e está sempre atento para sempre ter um produto de qualidade, um produto que é tendência e um produto sustentável, né? A gente sempre olha também quais são as práticas dos nossos fornecedores, se eles atendem legislação, se eles estão de acordo com todas as regras governamentais, meio ambiente, sustentabilidade. A gente olha muito para isso. E a logística é frigorífica refrigerada. Geralmente, quando trata de containers, são de 30, 35, 40 dias de trânsito de navio. E na maioria das vezes o produto tem 1 ano e meio de validade. Então a gente tem uma flexibilidade boa para conseguir trabalhar com ele, não perde característica, conserva a textura perfeito. E quando parte para produto fresco, que é o caso dos restaurantes japoneses, o salmão, a gente tem uma logística precisa nossa que chega até aqui, e a distribuição também é feita, a maior parte deles, por frota própria nossa.
Em alguns estados onde é mais difícil de ter controle de frota, motorista e coisa, que é o caso de São Paulo, a gente terceiriza bastante coisa. Mas sul, sudeste, tirando São Paulo, a gente tenta ter o controle da frota de ponta a ponta, desde o fornecedor até a entrega na porta do cliente. Tem algum produto de vocês que é sazonal, assim, falando de produtos frescos, que vocês têm só numa determinada época do ano, ou vocês conseguem ter esses produtos, todos os produtos disponíveis o ano todo? Geralmente, os produtos que a gente coloca em linha com marca Frumar, a gente tenta manter o abastecimento durante todo o ano, mas o peixe ele tem períodos de captura, né? Sim. Então, tu não pode pescar durante todos os 12 meses do ano, a maioria das espécies. Algumas poucas pode. Mas a gente tem que comprar nas épocas de safra e armazenar. Então, hoje a gente tem um estoque de 2.500 toneladas de peixe guardado, de estoque, que acaba nos abastecendo nos períodos de muito consumo, que daí o preço geralmente sobe e a oferta diminui, ou nos períodos de paralisação de pesca, que são os períodos de defeso, que aí entra no exemplo da pesca da tainha. A pesca da tainha é uma pesca de 2 ou 3 meses, e a gente tem que ter tainha para vender os 12 meses do ano. Então, aí pega, sei lá, festa do peixe, às vezes. Tem festa do peixe de alguns lugares que não está nem na safra daquele peixe. A gente tem que ter o produto para poder atender. Mas quase todos os produtos que a gente coloca na nossa linha, a gente mantém um estoque regulador dentro do nosso histórico de venda para atender os 12 meses. Vai que dá um boom de venda alguma coisa e ele pode ser que falte, entendeu? A gente tenta controlar isso. Como que é hoje a produção de camarão, por exemplo, de tilápia no Brasil? Tu explicou um pouquinho antes da produção do salmão, né, no Chile ali, mas eu queria entender um pouquinho mais da produção da tilápia, do camarão, que eu acho que são produtos que vocês vendem bastante, né? Sim. O camarão hoje consumido no Brasil, praticamente ele é todo de cultivo, né? Então ele é todo cultivado em tanques na terra, alguns com água doce, alguns com água mista, que mista é entre doce e água, a gente fala água salobra, né? Uhum. E principalmente na região do Nordeste. Os nossos principais fornecedores estão no Rio Grande do Norte e no Ceará. Olha só. Então, grande parte do camarão consumido no Brasil vem desses dois estados, 60% a 70%. Então, são estados quentes, que é verão o ano inteiro, que favorece o crescimento, né? Então, o camarão está no tamanho apropriado para mercado, que a gente fala que é um camarão de 10 gramas, seria um camarão médio nosso, em 70 dias, 75 dias. Então, dá para fazer 3 ciclos com pausa durante o ano, 4 ciclos. No Rio Grande do Sul não tem, porque a gente sofre muito no inverno, entendeu? E Santa Catarina também é um pouco difícil, porque lugares que tem essa oscilação de temperatura, ele costuma não crescer e tu precisa produzir durante todo o ano para a conta fechar. A tilápia é um pouco parecido, só que a tilápia já tem no sul do Brasil. Então, a região do Paraná hoje tem que ter muita abundância de água doce, né? A tilápia é 100% água doce. A tilápia que a gente consome é a tilápia do Nilo, né? Uma espécie que já se adaptou muito bem aqui. E hoje o Brasil é um grande produtor, exportador de tilápia pro mundo, né? O Brasil tem crescido muito a participação no mercado americano, fornecendo. E também, assim como o camarão, é um produto cultivado em... A tilápia ela tem a opção também de cultivar em tanques redes, que são tanques flutuantes dentro do tipo do Rio São Francisco ou do Rio Paraná. Então ele pode ser assim, pode ser em açude, cavado, e pode ser em tanques redes, onde é que eles são alimentados. O tempo da tilápia, na média, 6 meses mais ou menos para ela ficar adulta, 800 gramas mais ou menos, em lugares quentes. Quanto de tilápia mais ou menos vocês vendem no ano? Tu tem esse... No ano, vamos pensar as 1.500 toneladas por ano. É muita coisa. É muita coisa. É bastante. Mas é muito menos do que salmão ainda. Pois é. Muito menos do que salmão. E o salmão mais é para
comida japonesa mesmo, ou vocês vendem bastante assim também para o supermercado, o pessoal levar para casa? Bastante. Hoje está bem equilibrado, né? Então a gente tem uma fatia muito grande na culinária oriental, que consome o peixe fresco, e uma fatia grande também no supermercado, que consome ele congelado. Nossa indústria lá em Santa Catarina, ele recebe ele fresco, e ali a gente tem a liberdade de vender ele fresco para o sushi, de vender o filé para o sushi daqui a pouco, que está num lugar que não tem espaço para limpar um peixe. Então, um restaurante num shopping, às vezes não tem mão de obra, a gente já vende filé fresco. Aí pode ser o filé congelado, aí pode ser a porção, a gente tem 20, 30 cortes diferentes. E dentro dessa fatia do mercado da comida japonesa, vocês também estão expandindo, né, num outro segmento. Estava me contando antes, que é o arroz, né? Vocês não a Frumar, mas vocês, enquanto empresa, identificaram ali uma possibilidade de expansão, né? Sim. A Frumar tem uma empresa do grupo, né, que chama Minami. A gente tem a escritório comercial deles aqui em Novo Hamburgo. Nosso, né? Deles não. Nosso. E onde eu identifiquei, a gente já tinha essa categoria de insumos orientais dentro da Frumar. E em 2021, a gente fundiu com uma família, na verdade 2 famílias de Santa Maria, que são pioneiros, já plantam arroz há mais de 50 anos. E começamos a cultivar o arroz japonês. Começamos não, eles já cultivavam, a gente cultiva em terras uruguais, então hoje a gente tem 2.500 hectares de cultivo de arroz para sushi, e a gente é a maior marca de indústria em volume e quantidade de arroz oriental no Brasil hoje. Então é uma outra empresa, uma outra empresa, a gente faz de 14 a 15 mil toneladas de arroz oriental por ano. Então é bastante arroz para uma categoria só de culinária. Então hoje o nosso arroz chama Minami, então a gente tem Minami, que é o nosso queridinho, é o número 1. E temos o Takumi, que é um arroz que sai da seleção desse Minami, e hoje a gente comercializa ele no Brasil inteiro e exporta para França, exporta para Canadá, Itália. Então é um mercado que está crescendo. A gente juntou os 2 negócios e hoje faz parte do grupo. Aí é uma empresa que eu confio e acredito muito. E a gente também foi pioneiro nisso daí. Então acho que se somam, né? O peixe, o arroz. E dentro da Minami tem toda a linha de culinária oriental. Tudo que consome num restaurante japonês, a Minami traz. E a Frumar faz o peixe. Então a gente juntou as 2 coisas e o negócio equacionou. E qual a tua variedade de peixe, enfim, o que tu mais gosta de consumir dos produtos que tu vende? Poxa, eu sou um grande consumidor. Verdade, meu freezer só tem peixe, né? Às vezes eu quero preparar outra coisa, só tem peixe. Meus amigos, quando vão na minha casa, às vezes já vão pensando, se eu fizer churrasco, eles ficam bravos, né? Porque eles vão prontos para comer peixe. Mas aí é uma frustração, né? Vai na tua casa quer comer peixe, verdade, por favor. Verdade. Eu particularmente gosto muito de cozinhar, né? Então eu sempre fiz muito teste de produto, os fornecedores mandavam, e aí eu sempre fazia o teste. Eu também tenho um restaurante, então esse restaurante eu uso como piloto meu. Primeiro, porque eu gosto muito de cozinhar e gosto muito de gastronomia. Segundo, porque eu queria um lugar para testar os meus produtos. E terceiro, porque era um sonho. Então eu consegui isso em 2019, eu montei esse negócio junto com 2 amigos. Onde que são meus sócios. Restaurante? Aqui em Novo Hamburgo, chama Rai. O Rai. Então, é um restaurante que já tem 15 anos aí, mas eu tô nesse negócio desde 2019. Então, acaba sendo um laboratório nosso. O pessoal diz, mas o melhor peixe tu manda pro teu. Eu falei, não, o peixe da Frumar é o peixe igual para todos. Então, a gente fornece um peixe de qualidade para qualquer um. E aqui entra um pouco daquilo que eu te falei, que até a porta do restaurante a gente consegue ter controle. Dali para dentro, cada um tem o seu. Então, todas as técnicas de cuidar do produto e coisas que a gente tem na Frumar, eu tento passar para os meus clientes, inclusive para o Rai. Só que no Rai eu posso cobrar dos meus clientes, eu não sei o que eles fazem. Então, quando tu diz assim, mas o gosto é diferente, não sei o que, é a forma que faz. Então tá, quem quiser conhecer um pouquinho mais da Frumar, dos nossos produtos, pode acessar o nosso Instagram lá, que é Frumar Oficial.
é o meu, que é Éder Krumenauer, com K. Conhecer um pouquinho mais o que a gente vem fazendo, né? A gente é muito feliz de ser uma empresa gaúcha que nasceu aqui, que hoje está entre as 5 maiores do Brasil, né? Vamos buscar esse ano aí, chegando próximo de 900 milhões de faturamento grupo. Então, pensar que saiu ali dos fundos da casa do meu pai para um negócio desse tamanho, a gente tem muita alegria, muita satisfação. E é um prazer sempre, então, sempre que a gente puder bater um papo, falar de mercado, falar de produto, falar até mesmo de culinária, pode contar conosco aí, tá bom? Foi uma conversa maravilhosa. Eu queria falar um pouco mais aqui, mas o tempo não nos permite. Te agradeço mais uma vez, agradeço também aos nossos ouvintes. Quem ficou interessado, quer saber um pouquinho mais, pegou a conversa no meio, lá no YouTube da Rádio União, no canal oficial, tem a nossa conversa na íntegra e imagens também. A gente se despede e volta na próxima segunda-feira com mais um Papo de Mercado. Você ouviu Papo de Mercado, todas as segundas, das 8 às 9 da noite. Oferecimento Gran Gusto. Viva novos sabores. Celebre bons momentos. Acesse @empório_Gran Gusto.